Boa noite, joalheiros. Que bom ter todos vocês aqui com a gente. Essa noite nós vamos ter uma aula muito, muito, muito importante para todos nós empreendedores. E essa aula vai ser com a Ana Delbem, que atua no mercado financeiro há mais de 23 anos, no segmento de alta renda. Ela é coautora do livro Psicologia Financeira, criadora do método CDF Chaves para descomplicar as finanças e mentora na área de finanças comportamentais. Ana, boa noite. Seja muito Boa bem-vinda. Seja muito bem-vinda aqui no Joia Conecta. Já falei um pouquinho de você, mas pode ficar à vontade para se apresentar e iniciar a sua aula com esse conteúdo que eu não tenho dúvidas que vai ser noite. muito enriquecedor, literalmente, para todos nós da joalheria. Não, obrigada pelo convite, primeiramente, né, pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui para vocês. Qualquer dúvida que tiver, podem levantar a mãozinha, a gente vai batendo um papo aqui e trazendo alguns pontos para poder ajudá-los, né, nesse desafio que é a precificação. Não é uma coisa tão simples, mas também não é um bicho de sete cabeças. Então, assim. Eu não sei se vocês sabem, em muitas joalherias, elas não fecham, não é por falta de cliente, é por causa da precificação errada. Então, assim, você cobra pelo que sua pressa vale ou que você acha que o cliente vai pagar. A gente tem que se fazer algumas perguntas, até mesmo para começar a precificar e começar a dar mais valor ao nosso trabalho, às peças que a gente produz, ao nosso material. E uma estatística, ela mostra que 70% das pequenas marcas de joias têm uma margem abaixo do ideal. Então, assim, ô Ana, como é que eu vou precificar minha joia? Porque é a pergunta do milhão, né, que todo mundo quer saber. Tem uma formulazinha que ela é bem básica, mas é uma fórmula que ela ajuda muito vocês, joalheiros, nesse pensamento assim, tá? O que seria? O custo total, eu vou depois explicar o cada um, mais a margem estratégica, mais o valor subjetivo. Então, assim, a gente tem que saber também uma diferença bem grande, o que é custo e o que é. Você vai lá ver assim, qual que é o custo o que é o meu custo? É a embalagem, é a minha matéria-prima, são as taxas que a gente tem que computar, frete, tudo que vai que eu tenho que pagar para poder ter a joia, isso é o meu custo. E aí a gente tem que pensar assim, gente, mas qual que é a margem mínima versus uma margem estratégica? A gente tem que ter uma margem mais ou menos de 30 a 50% para ser a nossa sobrevivência. Eu falo a nossa porque eu estou me incluindo junto com vocês aí, tá? Que isso aqui vai manter o nosso negócio respirando. Então a gente tem que pensar nessa margem também, porque por mais que a gente queira ter uma tag bonitinha para colocar, um laço de fita, uma embalagem, isso tudo está englobado dentro do custo. E a nossa margem estratégica, ela tem que ser mais ou menos entre 60% e até 200%. Por quê? É aí que você vai começar a crescer e reinvestir no seu negócio. Porque também, se você faz um negócio onde ele não tem lucro, ele vira um hobby caro. Então, não é uma coisa interessante. A gente tem que olhar aqui, o que que é o valor subjetivo? É a exclusividade, é a personalização, é a emoção, é o preço ideal que você quer colocar para ele. Então, isso tudo a gente tem que sintetizar para poder falar assim, gente, mas como é que eu vou calcular isso? Depois, se vocês quiserem, eu posso enviar um PDF para a Raquel com esses detalhes, assim, os pontos principais, para não ficar, ter que ficar anotando e a gente bate um papo que eu acho que vai ficar mais legal. Tá, Raquel? Depois eu te mando, esse passo a passo que eu acho que dá uma clareza também, porque quando fala de finanças é muita informação. Então às vezes né, vão ter assuntos que às vezes as pessoas não entendem tanto, mas a gente vai destrinchando aqui ao longo da comunicação. Porque assim, muita gente já precificou uma joia pensando apenas na pedra ou no metal ou só na mão de obra. E aí depois perguntou, por que que o meu lucro não aparece? E a resposta, às vezes, ela está num custo que você não computa ele, que são os custos invisíveis.
E o que seriam esses custos invisíveis? Porque na joalheria, o custo não é só o que você vê. Porque muita coisa que a gente tem que parar para pensar, o que está destruindo a nossa margem? Nem sempre são as pedras, nem é só o ouro. É também aquilo que eu não estou enxergando. Então, assim, eu preciso de ter as pedras, eu preciso de fazer alguns ajustes em joias, eu preciso de tempo extra, dar um banho, fazer uma embalagem, tem a taxa da maquininha que a gente tem que computar. Eu preciso de observar o meu estoque que está parado. Então, esses detalhes, eles têm dá um diferencial no negócio, que isso faz você sobreviver ao seu negócio e colocar ele na escala. Então, assim, eu vou falar alguns itens de custos invisíveis, para você começar a pensar se você está tendo este custo ou não, tá? Um custo invisível, perdas de material. Então, assim, a gente tem que olhar se as minhas pedras elas estão lascando, se está quebrando no cravamento, ou até material que você compra para usar para poder produzir. Isso é um custo invisível. Tempo que eu estou gastando no meu desenvolvimento da minha joia, no meu protótipo, em ajuste no final de peça. Se tem muita alteração pedida por cliente, isso é um custo invisível. Mão de obra indireta, Ana, tipo, Ana, desculpa te interromper, mas é porque o slide aqui para mim ele tá parado. ah, não, mas é porque eu estou conversando mesmo, aí eu vou, Ah, tá? então tá. É porque eu achei que você estivesse acompanhando o Vamos. slide, tá tranquilo então, beleza. Desculpa. Vou me pegar muito nele, não, porque acho que o bate-papo também fica melhor. Olhar a mão de obra indireta, se o custo dos ourives, o cravador, o transporte que eu gasto com isso, eu tenho que computar isso tudo. Acabamento e tratamento, olhar o custo operacional da empresa, energia elétrica dos equipamentos, aluguel, condomínio, equipamentos de segurança, eu tenho câmera, cofre, seguro. Isso tudo a gente tem que olhar e começar a perceber se eu estou tendo esse custo invisível que eu não estou computando. Que isso tudo também ele interfere na hora de eu colocar o preço na minha peça, tá? Marketing. Se eu gasto com fotografia, se a minha embalagem ela é de luxo ou se ela é mais simples, se eu pago anúncios online ou com comissão de vendedor, isso tudo eu tenho que olhar. Se dentro da maquininha do cartão de crédito, eu só estou imputando dentro do valor da minha peça os juros, se eu parcelo e eu falo para o meu cliente, ó, eu vou parcelar, mas eu vou te cobrar juros. Às vezes eu não preciso de fazer isso. Eu já coloco os juros embutidos dentro do valor da peça. E eu repasso para a cliente falando que ela não tem juros, que isso cria até um. A cliente ela acha que ela está levando uma vantagem, e no final ele está embutido lá no preço, ela não vê. Outra coisa que vejo que o cliente gosta muito, que eu também sou cliente, não pagar frete. Acima de X valor, você não tem frete. Isso também é uma coisa que chama a atenção dos clientes. E a gente também observar a sazonalidade. E se o meu estoque está parado por muito tempo. E aí eu tenho que fazer algum tipo de, ou algum evento, alguma outra promoção, ver se esse material que está parado, eu consigo fazer uma outra peça com ele. Isso tudo a gente tem que começar a pensar e ver o quanto que está sendo o meu custo de manter esse estoque que está parado. Porque eu também investi um dinheiro ali. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer na minha mentoria, assim, para minha vida, é fazer perguntas para descobrir por que que isso está acontecendo. Então, por exemplo, na hora de eu precificar, eu tenho que me perguntar se o meu custo real do material eu estou incluindo as minhas perdas. Isso eu tenho que colocar, eu tenho que me fazer essa pergunta. Quanto tempo eu vou investir para essa peça minha estar pronta? Porque a nossa hora, ela é cara, ela não é uma hora barata. Eu preciso incluir banho, escravação, polimento e algum outro serviço externo? Qual o custo da minha embalagem que acompanha essa peça? Porque às vezes eu quero comprar uma joia, eu quero dar um presente, eu quero que venha numa embalagem bonita, com uma sacola bonita. Isso tudo é um custo que a gente tem também. A minha peça ela vai ser vendida à vista ou parcelada? Porque isso também gera um impacto na margem. E o percentual que eu tô, por exemplo, se eu pago aluguel, se eu tenho marketing, se eu pago com segurança, precisa ajustar esses preços que eu estou pagando dentro do meu custo? Se a peça que eu estou produzindo, ela faz parte de uma coleção ou eu posso começar a considerá-la como um estoque parado?
Isso tudo você vai conseguir fazer isso através de teste. Você vai produzindo as peças e vai testando. E aí você vai ver, porque se você não consegue responder essas perguntas, a chance de você errar na precificação, ela é muito grande. E também o quanto que eu quero de lucro líquido. Depois de todos esses custos invisíveis, quanto que vai ser o meu lucro? Eu preciso, porque eu preciso de ter, não, se eu não tenho lucro, vira um hobby, um hobby mais caro. Então a gente tem que pensar assim que a lição ela é muito simples, não existe um preço justo sem enxergar os custos invisíveis. Eu tenho que ter clareza desses custos, porque quem ignora esses detalhes começa a vender uma ilusão e não vende uma joia. Porque além de a gente vender a joia, a gente tem que olhar para o nosso próprio negócio. Então, assim, a gente tem que ter uma visão profissional muito clara, que a gente não precisa nem só carregar a beleza da joia, mas a gente também precisa ter um lucro real e sustentável. Deixa eu passar a tela aqui, deixa eu ver se vai dar. Aí. Adriana, você já te fez essa pergunta? Então, já fiz. Como é que foi a resposta? Apesar, que eu já, né, nesse contexto aí, desse tema, eu já me perguntei, né, se, Uhum. porque eu ainda não tenho a minha marca, né, assim, é, eu já pensei nisso, para eu ser competitiva também em relação a uma marca já consolidada e será que o meu preço ele teria que ser realmente bem menor do que uma empresa com, né, de marca já, de nome, inclusive, né, aí no caso a Cartier. Uhum. Já fiz essa pergunta sim. A gente tem que fazer essa pergunta porque às vezes você fica assim, só porque a Cartier a gente sabe que já é um luxo, é uma coisa cara. É, Só que você também não precisa, porque tudo, além de você precificar, você também tem que olhar o seu branding. Como é que sim, você quer mostrar a sua joia para as pessoas? Como é que elas querem te enxergar através disso? Porque, por exemplo, eu falei com a Raquel, foi tão interessante, eu estava lá no Rio de Janeiro, numa festa. Na hora que eu bati a mão, no olho na mão de uma amiga, ela estava com os 3 anéis da Raquel. Eu só virei para ela e falei assim: é da Raquel? Ela falou assim: é. Então, assim, a Raquel, ela já está criando uma peça que já me remete a ela. Então, você tem que começar a desenvolver uma peça que as pessoas vão bater o olho e falar assim: é da Adriana. E foi muito interessante, que eu só fiz a pergunta: é da Raquel? Ela falou assim: é. E aí ela me mostrou, eu falei, gente, tá vendo? Então são os anéisinhos fininhos, que eu vi que a Raquel tava com ele aí. Mas assim, como eu já conhecia a Raquel, eu bati o olho e falei assim, eu já conheço. Então assim, a gente tem que remeter isso, sabe? Tipo assim, sim, como que eu quero que a minha joia, as pessoas batem o olho e saibam que sou eu? Como é que eu quero essa identidade? Até antes de precificar, eu tenho que saber para qual público que eu vou direcionar. Eu quero o quê? Classe média, classe mais baixa, eu quero um público mais high ticket. Eu tenho que saber para onde que eu vou precificar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai criar uma peça que ela tem um valor X. Vamos colocar um valor mais alto. Aí chega uma amiga sua e fala assim: Nossa, eu adorei esse anel. Aí você vai falar assim: custa R$ 1.000. Ela falou: Não, mas eu vou estar apertado. Aí você vai ficar com aquela sensação ruim, tipo assim: Nossa, eu preciso de abaixar o preço para ela comprar. Isso é é, péssimo. é, Quando a gente tem o nosso preço, a gente não pode abaixar. é, Tem que pensar o É. seguinte: essa pessoa hoje, ela ainda não é uma cliente para mim, Uhum. sabe? Porque senão a gente fica naquela, é como se, o termo é feio, mas é esse, é como se fosse uma prostituição, assim, sabe? Tipo assim, eu vou abaixar para agradar o outro, eu me desagrado, aí eu não olho a minha margem e fica naquela corrida dos ratos horríveis. É horrível. Então, assim, a gente tem que estipular um preço, menos que isso eu não posso fazer. Mesmo que ela não compre, mas vai ter o público que vai comprar, não é, Raquel? Exatamente. Ana, muito interessante você falar isso, porque assim, esses anéis Raquel, que eu estava até. O que eu tenho que olhar, na verdade, agora, inclusive, que até
interessante de, não sei se você vai falar exatamente sobre isso, mas para te reportar que o ouro, né, ele oscila demais, né? Falando de joias agora, né, do produto final. Ele oscila demais e muitas vezes a gente casa, inclusive, igual você está falando, o estoque parado, ele estava com aquele ouro que você pagou X% a menos do que está hoje, por exemplo, né? E os meus anéis Raquel, eles são os anéis que a gente estava até vendo aqui, que hoje ele é o meu anel sem marketing, digamos assim, até porque eu estou querendo, eu estou investindo ainda mais em produzir conteúdo para ele, em fazer essa marca ainda maior nele, porque é um produto que das minhas joias, inclusive, eles até pelo peso, pelo design, eles têm até um dos melhores valores, mas ele que hoje está demandando porque fica como se fosse um produto de entrada, vamos dizer assim, da minha marca, mas ele está demandando ainda um maior investimento de marketing, que foi uma decisão minha que eu tomei, é, e eu tenho intenção, e eu até estava refazendo, agora eu fiz. A gente está na semana do dia do cliente, É. então, do dia, né? A semana do cliente, eu chamei assim, e eu até estou fazendo só para quem está no meu grupo lá da minha comunidade RB Insiders, né? Da marca. Eu estou dando 10% de desconto, o cupom já não está aberto assim ao público, então eu já estou fazendo esse funilzinho aí, mas já estou dando desconto. Mas eu estou vendo que eu provavelmente, inclusive amanhã com o marketing, eu vou ter que conversar, que eu vou ter que fazer uma atualização dos preços das minhas joias. Não vai ter jeito, porque muitas ali eu precifiquei num valor até antigo, e aí agora os materiais você tem que recomprar tudo, e quando você recompra ainda mais alto, com os investimentos também maiores. Então, eu vou fazer isso, obviamente, eu vou comunicar, vou fazer, né, eu vou comunicar isso de forma transparente lá no meu Instagram, mas isso eu também vou ter que fazer. E principalmente vendo agora esse, né, reforçando a história do curso Invisíveis, os meus aumentando muito também, graças a Deus, por ter mais movimento. Mas é muito importante a gente não se perder nisso, né? Claro, desde quando eu abri, que foi em abril do ano passado, para a gente, quando a gente está iniciando a marca, né, Dri, como você falou, a gente pensa, a gente está criando o nosso branding ali, criando o nosso nome, a gente pensa, eu quero tentar fazer o menor custo que eu puder para eu conseguir, né, vender. E eu acho que essa fase é importante, sim, mas ao mesmo tempo a gente falando de joia, aí melhora a embalagem, vai melhorando isso, vai melhorando um brinde, vai melhorando um evento. A gente também tem que ficar atento para a joia não ficar defasada, principalmente falando de ouro. Faz sentido, Ana? Tal. E assim, a gente tem que pensar também que às vezes, igual a gente está falando da Cartier, por exemplo, pensa comigo, se a sua joia tivesse lá, quanto que ela custaria, né? O que que muda? O ouro é diferente? A pedra é mais rara? Às vezes não. O que está mudando ali mesmo é o valor agregado, é o posicionamento, é a marca e a percepção do cliente. Então, isso que a gente tem que ter, tipo assim, qual que é a percepção que eu quero que o meu cliente tenha da minha marca? Qual que vai ser o meu posicionamento? Para qual público que eu quero falar? Eu teve um dia que eu ri demais, que eu estava vendo na internet uma menina que ela vende biju, assim, mas o meme dela era tão engraçado que ela fala assim: querida, você está comprando um brinco de R$ 8, você está reclamando. Olha só, se tem ele é um brinco, você compra ele dourado, depois ele vira rosé, depois ele vira prata e depois ele fica preto. Então, tipo assim, a pessoa está reclamando do brinco dela, que custou R$ 8, mas ela falou, mas você passa por todas as fases da joia. E ela foi muito sarcástica, assim, mas era engraçada a forma dela, porque é uma peça barata, a pessoa está reclamando. Então, assim, a gente também tem que ver para qual público que você quer conversar. Né? Eu achei muito. E virou, e viralizou, assim, esse vídeo dela. Ele é muito engraçado. Eu achei, assim, que o valor agregado dela, ela tá falou de acordo com o público dela. A pessoa compra um bico de R$ 8, quer que dure dourado o resto da vida. Não tem jeito. E aí, quando a gente muda o valor agregado, isso a gente consegue melhorar a nossa precificação. E aí, a precificação certa, ela começa quando a gente entende que a gente não está vendendo, tipo assim, as gramas do ouro. Você está vendendo uma exclusividade, um status e uma experiência.
eu vejo assim, eu vejo isso muito também assim eu faço mentoria, né? Então, não só para joias, tá, gente? Isso é para quem a gente, qualquer coisa que a gente está vendendo. Você tem que vender a sua exclusividade, o seu status e a sua experiência. E aí você pode cobrar um preço que você fala assim, não, esse eu acho justo. Que igual, por exemplo, eu sei quanto que custa a minha hora. A partir desse preço que eu coloco para a minha hora, eu precifico os meus cursos, a minha mentoria e as palestras e por aí vai. Agora, se eu não sei quanto que custa a minha hora, qualquer valor que qualquer outra pessoa der, eu vou aceitar. E aí eu morro de trabalhar e não ganho nada. Então, assim, a gente tem que ter esse peso, assim, para poder também se valorizar. Eu acho que a gente tem que aumentar o nosso merecimento para depois partir para oferecer para os outros. Porque senão as pessoas falam assim, não, tá muito caro. Aí você fala assim, esse público não é para mim. Porque se a gente começar a oferecer e as pessoas acharem caro demais, você tem que mudar a estratégia e o posicionamento. Porque senão você vai sempre abaixar o preço. Depois é que eu me libertei disso, eu falo assim, gente, quando a pessoa me busca, aí eu falo da mentoria, e às vezes, pelo comentário dela, eu vejo que ela está achando caro, ela não está vendo valor. Então, ela, por enquanto, ainda não serve para ser minha aluna. Porque eu não vou abaixar meu preço para poder agradá-la. Porque eu sei o tanto que eu estou estudando, o tanto, quantas horas que eu fico aqui, faço 1 milhão de cursos, trabalhando para caramba, para eu reduzir meu preço, sendo que eu sei que a minha entrega, ela vai ser de over delivery. Então a gente também tem que pensar nessas coisas, assim, sabe? Não é só o preço do dinheiro em si, o dinheiro a gente precisa de pagar a conta, mas também o nosso valor que a gente está transbordando na vida do outro. Isso é muito importante também. Então a gente também tem que colocar isso como um valor de peso. Então, no seu caso, Adriana, até a Stephanie também, se ela quiser compartilhar como é que né, a, a joia dela, como é que ela trabalha, o público dela, isso é muito importante. A gente tem que saber para quem que a gente vai falar. E eu vou te falar, não é simples saber para quem que a gente vai falar. Você vai ter que fazer teste. Eu quero falar para quem? Para um público high ticket, um médio, um baixo. Você vai ter que ir testando até você ver qual que vai ser o público que você vai conversar. Mas você vai conseguir. Uma hora dá um clique que o negócio vai. E aí, quando a gente. Deixa eu passar aqui de tela. Isso que eu acabei de falar, se a gente não sabe quanto que a gente cobra por peça, a gente não tem um lucro, a gente vai ter um hobby caro. E aí, ter um hobby caro, a gente precisando de ganhar dinheiro, isso não é bom. Então, a gente também tem que colocar todos esses pesos, essas medidas que eu estou falando, para poder fazer a precificação, assim, de forma que a pessoa olhar para a sua joia e falar assim, igual, eu vejo lá os anéis da Raquel. Na hora que ela me passar o preço dela, falar assim, não, vale a pena. Porque o valor agregado que ele vai me trazer também, eu sei que eu estou pagando um valor que é devido. Ela não está me. Eu não vou ter aquela sensação que ela está. Como é que chama a palavra? Não é extrapolando do outro, não. Você está Gente, agora extorquindo. é tipo isso. Eu não tenho aquela sensação que, tipo assim, não, que é abuso o valor dessa joia. Não. É o preço que é devido pelo valor agregado que ela está me trazendo. Então, a gente tem que ter isso em mente também. E assim, não existe joia de valor se não existe lucro no preço, porque é um negócio. Então, se é negócio, ele tem que dar lucro. Então, você que está começando um negócio agora, você está criando a sua joia, onde é que você vai entrar, você tem que saber em quanto tempo o seu dinheiro vai voltar de investimento para você. Isso chama payback. O que que é o payback? É o valor que eu invisto no meu negócio. Eu tenho que saber em quantos anos esse dinheiro vai voltar para mim para começar a ter lucro. Essa conta você tem que fazer, Adriana. O payback ele é muito importante, porque se você tem um payback muito longo, vai ficando inviável. Tá? Então, assim, normalmente, eu vou te dar exemplo, assim, às vezes dessas, tipo, McDonald's e tal, essas empresas assim, eles têm um payback mais ou menos uns 3 anos. Em 3 anos, eles se pagam para depois começar a ter lucro. Aí, o da joia, você tem que fazer esse meio, você fala assim, até em quanto tempo que eu consigo, né, esperar esse payback retornar? Eu preciso de saber isso.
Porque senão você fica investindo, 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 e aí você não está vendo o lucro, que você está pagando tudo que você está investindo. Então você tem que fazer essa conta assim de custo-benefício mesmo, sabe? Quando a gente está lá vendendo, não só ouro, eu estou falando isso de pedras, de design, de exclusividade, de segurança financeira, a gente sabe que a gente tem que vender o lucro e não só vendendo ilusão, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou precificar o meu negócio 3 vezes mais do que eu estou pagando de custo. E às vezes a conta não é essa, por causa dos custos invisíveis. Então, assim, não adianta falar assim, eu vou pagar R$ 50, eu vou vender por 100. E aí você não embuta lá o custo do cartão de crédito, o frete, às vezes no motoboy. Então, assim, você tem que colocar, por exemplo, de 3 a 5 vezes o valor que você está investindo, para você começar a ver uma margem de lucro. Porque no decorrer do caminho, outras coisas vão aparecer que às vezes você precisa de gastar, de investir no seu negócio. Então, isso tudo já tem que estar nessa margem que você não está contando. Então, assim, mais ou menos de 3 a 5 vezes que você está investindo, começa a ter uma margem interessante. E eu pesquisei também, que eu achei muito interessante, erros que a gente são fatais na precificação. Aqui eu vou falar de três. Um erro, deixa eu só passar a tela aqui. Olha só para você ver que interessante. Quando a gente fala de brand, a joia da Tiffany e a mesma joia numa outra caixa. Aqui eles vão cobrar pelo nome, pela o que a Tiffany representa no mercado de luxo. E aqui eu posso cobrar até tipo 50, R$ 100 por um anel desse. Então, a embalagem é importante, as pessoas elas compram pela emoção. Uma coisa que você tem que vender muito é a emoção. Eu vou comprar uma joia para pedir minha noiva em noivado, minha namorada em noivado. Tem que ser um momento muito especial. Então, assim, eu tenho que ir lá e fazer aquele clima especial. Você já começa a vender, é o storytelling da emoção, desde do cara começar a pensar qual tipo de anel que eu quero comprar para essa ocasião, até chegar lá no produto final, que é a namorada. Então, isso tudo você tem que desenhar na cabeça do seu cliente com um momento muito especial e ele vê que ele está fazendo um investimento. Essa historinha toda você tem que contar para ele. Igual, por exemplo, a gente pode pegar. Estou falando da Raquel aqui porque a gente já tem eu conheço a joia dela e tudo. Eu quero, sei lá, minha filha vai formar. Eu quero dar, em vez de dar um anel de formatura, eu quero dar esses anéis para ela. Às vezes ela é mais jovenzinha. Eu tenho que embalar, colocar, contar uma história. Vai ser uma joia de família que ela vai guardar para o resto da vida. Eu, por exemplo, eu tenho um filho, menino. Eu não tenho filha. Então, eu posso ter uma joia que eu quero dar para minha nora. Isso tudo a gente tem que ir criando na cabeça do nosso cliente para ele ver que ele está fazendo um investimento. E isso é muito importante. Então, assim, a embalagem é o lacinho que eu vou dar, para qual público que eu vou atender. Você chega lá na Tiffany, você vai tomar um café gostoso, você tem champanhe, uma série de fatores, né, para quem tem loja física, isso tudo conta. É porque hoje em dia as pessoas querem viver a experiência. Todo mundo quer viver a experiência. Ninguém quer saber de chegar lá, comprar e ir embora. Eu quero saber qual a experiência que essa loja vai me dar. E isso é que vai ficar guardado na memória da pessoa. Então, a gente também tem que ficar atenta a esses detalhes e olhar o que o nosso concorrente também está fazendo. E aí, quando eu falo de erros que matam o nosso lucro, e a gente tem que estar muito atento a isso, por exemplo, copiar o preço do concorrente. A gente não sabe se realmente o nosso concorrente ele está lucrando. Às vezes você acha que ele está, mas ele não está. Então, assim, copiar, a gente tem que ter uma base, mas copiar o preço igual ao do concorrente é ruim, porque a gente não sabe quanto que ele está ganhando de lucro ou se ele está tendo prejuízo. Então, tem que ficar atento a isso. Cobrar só o material mais o tempo. Isso ignora os custos invisíveis e corroem a sua margem. A gente tem que ficar também muito atento. E vergonha de cobrar mais caro. Quem não valoriza o seu próprio trabalho, ele acaba sendo desvalorizado pelo cliente.
Você já reparou que essas lojas, Chanel, Louis Vuitton, elas não dão desconto. Elas não fazem um dia da promoção. Ou você entra lá e compra o preço que está na loja, ou você não serve para ser cliente da loja. Eu nunca vi, o mercado de alto luxo, eles não têm promoção. Assim, a não ser que tenha um grupo seleto de clientes que compram muito, eles podem fazer uma coisa muito offline lá e mandar. Mas, assim, para quem está passando na porta da loja, não tem. Então, assim, a gente precisa de matar esses erros pela raiz para a gente poder ter um negócio sustentável. E aí, quando a gente para de ter essa vergonha de querer cobrar e de parar de pensar com o nosso próprio bolso, que a gente tem essa mania de falar assim, ó, eu não pagarei, então será que o outro vai pagar? Eu tenho que pensar com o bolso do cliente, eu não tenho que pensar com o meu bolso. Lá no banco, a vida inteira, eles sempre, o pessoal que eu trabalhei muitos anos como gerente, eles falavam, não pensa com o bolso de vocês. Oferece o produto e você tem que pensar com o bolso do cliente. E isso é um pouco libertador, assim, que você, tipo assim, você fica sem vergonha e oferece. E acaba que o negócio dá certo. Então, assim, eu tive muito sucesso na minha vida por a gente esquecer a vergonha, oferecer, mostrar o nosso melhor. E se a pessoa naquele momento não puder comprar, às vezes a vida dela muda, ela vai lembrar de você e volta lá e compra. Então, assim, a gente também tem que fazer um relacionamento de longo prazo, e não só para vender aquela peça específica. A gente também tem que pensar nisso. E assim, para finalizar, que senão se deixar eu fico falando aqui 3 horas. E para finalizar, a gente tem que entender que eu quero que vocês saiam daqui entendendo que a precificação, ela é poder. E não existe luxo sem lucro. A gente tem que aprender a precificar de uma forma estratégica para escalar a nossa marca e chegar no público realmente que a gente deseja que ele chegue. E a gente lembrar que a nossa joia, ela precisa brilhar mais no cliente, ela precisa brilhar no cliente, mas ela também precisa brilhar no meu caixa. Porque se ela brilhar só em um, não dá. Então, fica aqui, eu vou mandar para a Raquel uns bullet points assim do que eu falei aqui hoje. Eu sei que o conteúdo ele é muito extenso, Raquel. Depois eu estava pensando que se quiser a gente pode até voltar com uma outra aula falando outros pontos para não ficar uma coisa muito longa. E aí, a gente tem que pensar assim, qual que é o custo invisível que eu nunca considerei no meu preço? Essa vai ficar a minha frase para indagar vocês. Vocês começarem a repensar o que estão fazendo de errado, que vocês não estão computando, e que no final isso pesa lá na precificação do preço de vocês. Me fala aqui, Adriana, se ficou alguma questão que você não entendeu, que você gostaria que eu tivesse falado, Estefânia também. Vamos trocar umas ideias aqui. Entendi. É, Ei, Ana, tudo bem? Muito prazer. É meu. Ei, meninas, boa noite. Ei, boa Kel, ei, Oi, noite. Adriana, tudo jóia? Tequinha! Saudade de Tava você, aqui sumida. escutando e na loucura com as crianças, mas eu botei um para Ah, dormir e só tenho outro então aqui. tá bom. Mas Bom vamos demais. lá. Eu queria tirar uma dúvida, adorei, tá? A aula, muito interessante, foi um prazer te conhecer. É, Agora, uma dúvida, assim, eu sempre tive marca, há muitos anos eu tenho marca, hoje eu até faço consultoria para as marcas que estão dentro da área da joia, mas a minha consultoria, ela é mais de brand e produção também, e criação. A gente desenvolve as peças, desenvolve toda a questão da produção, de brand, tudo, sabe? É uma consultoria super interessante. Só que na precificação, eu até ensino para as pessoas, mas não tão profundo, né? Porque não é minha área. Então eu até indico algumas pessoas, se quiser fazer uma consultoria com um consultor já financeiro, né? Mas eu já contratei algumas consultorias financeiras na minha empresa, porque eu tenho uma empresa de joias também. E eu lembro que eu já tive uns três, tá? E cada um falava que a precificação tinha que ser de um jeito. E eu até entrei nessa aula para ver se puxava um pouco nesse gancho. Porque para fazer uma joia, né, Ana, a gente tem um custo muito alto, tá?
desde o do design da peça, o desenho, né, que é um desenho mais técnico, depois vai para um desenho 3D para ir fazer o protótipo, para tirar o molde, e aí a peça fica pronta, você faz um piloto, dá ok, aí você faz em série, você vê se você vai produzir qual quantidade ou não, se você vai fazer só por encomenda, né? Então tem vários casos. Mas qual que é a minha dúvida? A gente tem todo esse gasto inicial e depois tem fotos, vídeos, marketing, entre outros. Mas para eu colocar isso na precificação da peça, eu antigamente a gente até fazia um cálculo, tirava uma porcentagem e jogava isso para a peça. Mas para quem está começando, eu acho mais complicado. E também colocar isso numa peça, porque eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela está fazendo agora algumas peças. Ela vai produzir 5 peças de cada. Vamos dizer que o ideal é ela dividir esse custo todo pelo tanto de peça que ela está produzindo. Só que se o estoque dela finalizar, ela vai produzir de novo. Então ela vai ter um lucro maior. Só que hoje, por exemplo, na minha empresa, eu não coloco isso no custo da peça. Eu coloco embalagem, taxas, porcentagens, essas coisas, né? O básico, matéria, a perda, tudo isso eu coloco. Mas esse investimento que você faz, eu não coloco. Eu jogo isso numa variável que eu tenho e no final da coleção eu vejo quanto que eu tive de lucro mesmo, real, líquido, né? Eliminando também tirando, né? Descontando essa parte de investimento. Num próximo mês que eu não tive esse investimento, eu vejo de novo qual que foi meu lucro líquido, que eu não tive essa parte. Isso é um pouco assim, que é uma dúvida minha. Você acha que esse investimento de modelagem, protótipo, né? Isso tem que ser colocado no preço de custo da peça? No caso que você falou aí, a sua amiga ela está começando, né? Não, é uma cliente da consultoria. Isso são várias, né? Igual, por exemplo, a Raquel foi minha cliente, mas a Raquel, ela não fez estoque, mas ela fez esse investimento. Ela investiu num design, ela investiu em fotos, modelos, maquiagem, tem N coisas, né? Um editorial custa muito caro. E aí, para você lançar aquilo ali tudo. Mas como é que você vai colocar isso numa precificação? No caso da Raquel, por exemplo, ela ia fazer por encomenda. Então, assim, ela não sabe se ela ia vender 50 anéis daqueles dela de corrente ou se ela ia vender um ou dois. Mas ela investiu para colocar eles ali. Mas eu não. Como é que eu coloco isso em uma peça, ou em 20, ou em 30 ou 40? Não sei. Pode ser. Para quem faz muitas peças, quem produz, eu vou fazer essa coleção, vou produzir 50 de cada, a borracha foi tanto, vou dividir, beleza, né? Mas e quem não tem esse volume, que geralmente é a galera da joalheria? Então, é o que eu tinha falado com a Ana. Quando a gente vai, esse payback, o que que é o payback? Primeiro eu preciso de investir do meu Sim, dinheiro e eu preciso de saber em quanto tempo vou começar a ter o lucro para eu pagar o meu investimento, sim. né? Então, assim, no payback tem uma fórmula, depois se você quiser, você me chama, eu te ajudo a calcular isso mesmo na HP. A gente Uhum, faz uhum, vou pôr números assim só para ter uma ideia, tá? Fui lá, apliquei, eu gastei disso tudo, o meu custo ficou em R$ 1.000. A minha peça uhum, dá de lucro R$ 100. Então, você concorda comigo que eu preciso de 10 peças para pagar? Que eu sei que a partir da décima, uhum, aí que eu vou começar a ter um lucro. uhum. Eu preciso de saber isso. Quanto que eu estou investindo? Porque esse início mesmo, a gente vai gastar mais do nosso bolso do que começar a ter lucro na primeira peça. A gente não vai começar a ter lucro. O lucro Sim, ele vai. sim, isso eu concordo. Mas, por exemplo, até marcas que já estão no mercado, né, que já elas fazem um investimento ali toda a coleção.
ou ela faz o investimento da própria empresa, né? Porque ela faz um capital ali de giro para poder fazer outras coleções, ou de início, é a primeira coleção dela. Então, ela vai investir R$ 10.000 ali para fazer 10 peças, vamos dizer assim. Mas só com modelagem, com custos, com marketing, modelo, foto. Fora o que ela vai gastar mesmo, de metal, se for ouro, se for prata, se tiver pedra, correntaria, mão de obra de ourives, fundição, acabamento, cravação, laser, N coisas que você coloca para montar a peça. Inclusive uma peça personalizada até. Você tá, por mais que você faça só uma ali, você criou uma peça, você jogou no seu Instagram e às vezes você fez só uma peça, mas aí você vendeu aquela peça. Aí você vai colocar outras, beleza. Mas a minha dúvida é assim: se eu coloco isso de um variável que eu gastei, e aí depois eu vejo o que eu vendi, e aí eu retiro esse variável e só puxo o lucro, ou se eu tenho que precificar isso na peça, porque eu acredito que é meio complicado precificar isso na peça. Por exemplo, a peça ficou em R$ 100 o custo dela. Vamos supor que eu vendo ela por R$ 500, só que desses R$ 500 ainda tem a taxa do cartão, não sei o que, né? Você vê isso depois do seu lucro. Ah, mas ela custou 100, sobrou de lucro para mim R$ 200, o resto eu tive que pagar N coisas. Só que no final você ainda vê na sua empresa o que você teve de custo fixo, que é um aluguel, água, luz, nananana, funcionário. Todo mês ele está ali, a gente sabe. A E gente tem, sabe. né, os Tem os vari... variáveis, que entram até esses investimentos. Na minha empresa mesmo, modelo, marketing ali que eu faço, molde, protótipo, modelista, enfim. Isso tudo entra num custo variável, porque não é todo mês que eu faço. Quando eu vou fazer lançamento de coleção, ou quando eu vou criar a coleção, é que eu invisto para fazer uma modelagem nova, criar coisas novas. Então, você vai criando. Então, vamos supor, dentro de um ano, você cria 4 coleções, por exemplo. Só que os outros meses você está lucrando ali. Então, o certo não seria ver a realidade, o lucro real ali, em vez de você dividir isso. Como é que você divide uma borracha, um protótipo, um modelista e joga em todas as peças, sendo que você não sabe quantas peças que você vai produzir. Isso principalmente para quem faz personalizado. Não, eu concordo com você, mas você concorda também que se você não souber quais são os custos que você vai ter dentro da peça, também você se perde. Ah, não. O custo da peça é tranquilo, você tem que fazer. É embalagem, é o metal, igual eu falei, todas essas partes, corrente, o banho, se tiver um banho, mão de obra, você põe isso tudo ali, que é uma ficha técnica da peça, você pega, puxa um Excel, faz o custo da peça. Mas essas variáveis para você criar essa coleção, como é que eu vou embutir isso no custo da peça, entendeu? Aí tem que colocar como se fosse, você tem lá o seu custo fixo e colocar um multiplicador em cima disso para você poder precificar a peça. Aí também tem que fazer uma pesquisa no mercado para ver esse nível de peça que você está colocando na sua coleção, mais ou menos o valor que você quer. Por isso que a gente precisa de saber qual que é o público que eu quero atingir. Eu vou colocar Não, um preço isso alto. eu sei, em relação ao preço, porque eu coloquei ali o preço de custo, né? Vamos supor, a embalagem, todos os insumos que envolve e a mão de obra, eu tô pondo ali. Mas eu nunca coloco, por exemplo, borracha, modelista, uma modelo, uma maquiadora, um fotógrafo, um marketing que vai fazer um pré-lançamento. Isso eu não coloco no custo da peça, entendeu? Aí a minha pergunta é: eu estou fazendo errado? Porque isso eu coloco no final, quando eu fecho o caixa ali no mês, e eu vejo quanto que eu gastei, só que eu jogo para outro mês, óbvio. Eu gastei nesse mês aqui, mas eu só vou ver o lucro no próximo mês. Então, Eu queria aí eu fazer um fecho. comentário. Tá. Só para complementar, mas você concorda comigo que isso que você está falando são preços, são um custo variável? Sim, variável. Então, eu não colocaria mesmo, não, eu faria igual você está fazendo. Pois é. Então, eu acho que assim é o jeito, assim, pela minha prática, É, né, de muitos anos, peguei consultor financeiro, uns Uhum. falavam, não, tá errado, aí eu comecei a ver minhas peças ficando caríssimas, e eu falava, porque eles colocavam, eles faziam umas contas com HP mesmo, que eu nem domino, nem quero, porque não é minha praia, mas eu ficava horrorizada que as peças com o custo, fazendo embalagem, fazendo tudo bonitinho, era X.
Ele fez uma porcentagem ali do meu gasto com o meu aluguel, que eu não sei o que, embutiu no custo da peça, a peça ficou muito cara. E aí acabou que eu mudei os preços e eu tive um problema muito grande, porque o meu público, que aí entra aí o que você está falando, estava acostumado com um preço intermediário, eu tive que aumentar da água para o vinho e comecei a não vender. Então, a consultoria financeira, que deveria ter me ajudado, me atrapalhou. Aí, o que que eu fiz? Peguei outro consultor financeiro que falou: não, consultor financeiro que fez com você não entende do seu negócio. Por isso que eu acho importante o consultor financeiro entender do seu negócio também, porque eu acho que é diferente, sabe? Meu marido tem empresa que mexe com negócio de mineração, não é a mesma coisa que uma joia, entendeu? Então, assim, foi o consultor errado que eu escolhi na época. Eu peguei um dos melhores, mas não era o melhor para o meu negócio. Depois que eu peguei um que era voltado para o negócio de moda, de tudo, ele me explicou, falou: não, isso você vai colocar como variável e no próximo mês você vai ter o seu lucro real, o lucro líquido, e não o lucro bruto, e não o lucro, né? Cada lucro no seu lugar, mas você não vai embutir esse investimento, porque eu falo que é um investimento. Se você quer fazer uma coleção nova, você tem que investir, porque senão você não consegue sair do lugar. Tem que trazer uma novidade. Tem. E isso custa, né? É um gasto. É verdade. Adriana, o que que você ia falar? Não, é isso mesmo. Eu trabalho até, né, com consultoria, então, assim, na hora de fazer uma proposta, não adianta, eu não tem como eu cobrar do cliente a, vamos dizer, todo aquele investimento que eu já venho fazendo e vim fazendo ali na empresa. Então, assim, aquele projeto, lógico, vai ter que ter uma, uma composição do custo, né? E o lucro que eu vou ter dentro daquele projeto, né? Mas, assim, dentro dessa composição ali do custo, uma parte uma parcelinha um pedacinho, né? Vamos dizer assim, é um pedacinho do custo fixo que eu tenho e alguns outros custos que vão ter ali no projeto. Então, assim, não adianta, né, assim, na minha visão, se eu quiser, na produção de um anel ou de uma coleção, colocar todos os custos envolvidos do investimento que eu vim fazendo, eu acho que não, para mim, né, na minha opinião, não daria certo. Eu teria que realmente, dentro de um plano maior de negócio, falar assim, olha, essa coleção eu vou conseguir, talvez não, né? O meu objetivo é com essa coleção aqui já ter uma parte do retorno, né, do investimento que eu fiz. E aí, numa próxima coleção, já também tendo um retorno e até uma parcela para reinvestir, né, para poder Sim. fazer uma nova coleção. Então, eu acho que é uma coisa assim que não é fácil, né, mas assim, dentro de um plano de negócio que você tem que montar, né? Tá mudo o seu. Não desesperar. O que você está Oi? fazendo? Investimento e não está tendo retorno, aí você começa a falar assim, eu vou parar. Não, ele tem um tempo de maturação, depois que você começa a ver o resultado. Isso é para tudo na nossa vida. A gente tem que ter Uhum, investimento, começa pequenininho, os juros compostos trabalham a seu favor e depois lá na frente você começa a colher os frutos. Então a gente também uhum, tem que ter um pouquinho de resiliência, de paciência, para quando começar a dar o lucro, aí você já fica com mais folga financeira para o investimento. Você não precisa de investir tanto uhum, no começo. uhum, Tá? A gente tem que pensar assim sim. dessa forma. Ana, uma coisa que eu queria falar que também eu super entendi o que a Teca falou, e na época da minha consultoria com ela foi dessa forma também, mas falando aqui para além, né, da joia, né, ou finalmente, como na nossa comunidade, né, como eu disse, nós também temos pessoas que vendem
metal, tem pedrarias, tem pessoas que vendem, prestam serviço também de relojoaria, tudo mais. É, queria saber se faz sentido mesmo, que vai muito dentro dessa história que a gente contou agora também, da gente ter uma visão, é o que eu estou tentando fazer um pouco com a minha joalheria, né? Falando das minhas peças. Uma visão macro, assim, de todos os produtos ou serviços, e também entender que alguns a gente vai lucrar mais e que alguns a gente vai lucrar menos, e a gente fazer essa análise bem crítica porque eu, por exemplo, aqui na minha joalheria, às vezes um produto que foi um mega sucesso ali, não é que ele está cobrindo, mas ele tá colocando um dinheiro que talvez eu nem esperava, está sendo um sucesso. E aquele outro que eu fiz uma coleção, igual a Teca deu de exemplo, né? Você faz todo esse caminho, você investe no design, na borracha, não. E às vezes você acha até que você vai vender 10, mas aí você vende um, né? E às vezes um outro produto ou um outro serviço que você está prestando, você começa a vender mais, você é surpreendido. E sendo que para as duas peças ali naquela sentença ali, os custos invisíveis e os custos fixos ficam a mesma coisa, né? Então, por isso que até nessa linha do raciocínio, que eu tenho feito muito essa análise, assim, eu tenho feito mês a mês, eu tiro um dia para pegar o meu mês anterior, e aí eu estou analisando peça por peça ou serviço por serviço que eu estou vendendo e que mais. E aí eu até consigo ver ali o qual está sendo a recorrência maior, nananã. E aí estou tomando decisões baseadas nessas vendas e nesse retorno para investimentos mais ou menos no meu marketing, no meu branding em si, e para tomar decisões mais acertadas, mas realmente a gente só faz isso depois, a gente literalmente paga para ver, É né, o no teste, nosso trabalho. é o teste. Esse É o teste é teste. Mas caro. não é que você paga para ver, criar coleção, iniciar nesse mundo é um tiro no escuro, né? Às vezes a E, gente acha que a gente ia vender aquilo ali e vende totalmente ao contrário. Quantas vezes que eu já fiz uma coleção que eu falava exatamente, assim, nossa, isso aqui vai rachar de vender. né? Ah, isso aqui nem gostei tanto, tá na coleção, mas vou colocar, tá tudo certo. E aquela é que racha de vender, é o público, Exato. né? A gente não tem bola de cristal, né? Então é um É, investimento que você faz sem saber ainda se você vai ter um lucro ou não. Aí você fica, porque você não sabe se vai mas vender, né? não, com certeza, Teca, mas aí eu posso até dividir aqui com vocês uma análise que eu tenho feito disso de todo mês pegar assim, é uma, né, assim, o que que eu estou vendendo, porque eu faço muitas coisas temporais por encomenda, igual a gente fez no início, né? Eu faço o protótipo e vamos ver o que que vai dar. E aí eu estou até desdobrando coleções em cima do que eu estou vendo que está agradando o meu público, que está fortalecendo o meu nome. Então, às vezes a gente fala, vou criar do nada, que eu amo isso também, né? Igual a coleção que eu fiz com a Due Flor e tal, que a gente usou um pouco mais, eu parti da pérola para fazer, mas eu também comecei a analisar isso e estou pensando em criar coleções de desdobramentos em cima do que eu estou vendo que está sendo mais recorrente. Ou não estou falando só de peça, não. Estou falando de da gente, muitas vezes, a gente tentar pensar fora da caixa também com relação a serviço também, porque aí você consegue entender o que que você mais tá tendo de demanda e tudo mais, e, e, e investir mais naquilo, né? Então, assim, é algo que eu tenho feito exatamente para conseguir aumentar a margem em alguns produtos e outros que até também para a gente trabalhar o design e tudo mais, eu sei que eles ali não tiveram tanta saída, mas ele ao mesmo tempo faz sentido ali dentro da coleção, dentro do posicionamento. Assim, não sei se eu sou muito clara. Também que vocês têm aquela peça que é o carro-chefe. Ela sempre tem que estar lá. Porque você É o sabe que clássico. Eu até É, brinco, mas Ana, ela com vai a, com sair, a- é.
E E as pessoas têm que aprender muito a análise disso, sabe? Porque até com a mentoria que eu tenho dado, eu fiz um modelo que eu sempre usei para mim, sempre funcionou, que é tipo uma pirâmide de produto que você faz. E aí sempre tem aquele Uhum. produto base, né? Que é o produto que você lucra mais, que ele sempre tem saída, ele é o clássico. Então, eu, por exemplo, tenho um brinco que eu vendo ele há 15 Produto de anos. Ele entrada, não né? sai do meu clássico e ele é uma peça que se acaba no site, eu tenho que dar um jeito de fazer, porque ele é um produto que eu não sei como, eu já cansei dele, nem uso ele mais, tá? Mas é um produto que ele é o carro-chefe. o produto A minha recorrente. margem de lucro nele é a melhor, tudo nele é o melhor, ou seja, eu nunca posso tirar ele. E o que que eu Legal. faço com isso? Eu pego esse produto e replico ele de outro, com outro design Uhum. parecido, mas com aquela essência, só que de uma Sei. outra forma, Falei. né? E é sempre É, sucesso. As pessoas adoram e já sabem que eu vou entrar com uma coleção nova com aquele produto que ele é o carro-chefe e as pessoas amam aquele estilo de produto. Então, você tem que fazer essa análise que a Raquel está fazendo todo mês. Ver qual produto que te deu a melhor margem, qual produto que você mais vendeu, qual produto que você, é, né, mais lucrou e qual que é o produto que é mais fácil de produzir, mais rápido, sabe? Tem toda essa análise. Por quê? Porque aí nas próximas coleções você vai trabalhar mais naquela linha. Né? Deixa eu correr aqui. Será que esses mais conceituais? Será que eu achei que meu público ia querer isso, mas não, ele quer o mais básico? Porque às vezes acontece muito isso. Eu estava com uma cliente agora que a gente está fazendo criação de coleção para ela, mas ela fez uma mentoria com uma menina de São Paulo, onde ela criou várias peças super conceituais. Eu achei até muito bonito, mas ela não vendeu absolutamente nada. Aí ela começou oh, a criar tá vendo? peças mais delicadas, minimalistas, que tinham a cara dela. Porque aquelas outras não tinha, não carregava a cara dela. E ela que botava muito, o nome da marca é ela, tudo. Quando ela começou a fazer isso, ela viralizou agora. Ela fez um TikTok aí, criando umas alianças personalizadas. A menina tá bombada e ela tá vendendo as peças dela toda. Por quê? Porque ela acertou, entendeu? Ela errou ali de primeira, Entendi. viu que aquilo ali não funcionava para o público que seguia ela, e ela acertou nos Quem que é básicos, que é Tessa? mais barato. Ela Quem que é? chama. Deixa eu pegar aqui, porque é tanta gente. Deixa eu te É, mandar o não, a nome. Teca tem uma Ela é peça muito novinha, ela é legal. muito novinha. Eu queria saber se eu conhecia. É, então, são muito legais, tem umas É a coleções muito Gabriela bacanas. César, o Instagram Ah, dela. Depois eu te mando aí. Ela é uma eu sei. gracinha e assim, ela começou fazendo umas peças bem conceito e agora ela tá super viralizada. Ela ganhou tipo 10 mil seguidores em um dia, com uma viralização que ela teve de Caraca, um que anel de legal. formatura, alguma coisa assim. É E bizarro. ela descobriu que o produto dela, que o cliente, na verdade é o cliente, né, gente? Não é nem o produto. Ela descobriu que o cliente dela quer aquilo ali, não aquela coisa conceito mais diferentonas. A cliente dela é outra. Mas ela teve prejuízo para descobrir isso. Ela não nem analisou também o cliente dela. E acaba que você faz um brand de marca, você fala, eu quero esse cliente, eu quero vender isso, faz às vezes uma coisa toda conceito, e no meio do caminho você enxerga que seu cliente não quer aquilo, né? Isso acontece demais também. Verdade. E assim, É gente, demais. não tem erro, né? O simples. Não tem que inventar a roda, criar um negócio uau. Gente, o povo gosta do básico. É. É, Mas sempre o tem que UAU ter, né? também, Ana, tem seu lugar, porque eu também tenho clientes que fazem umas Ah, coisas tem. UAU muito loucas e tá rachando de vender. Eu acho que tem Exatamente. mercado para tudo, gente. Só que você tem que É, saber identificar, porque hoje a marca pessoal ela está muito atrelada à marca, né? Então, cada vez mais o público quer saber quem é que está vestindo, quem está marca por trás, pessoal. quem que é. Então, às vezes, você colocar uma coisa que não tem sua cara, aí que é o erro. Você tem que vender o que você gosta. Porque aí você Exato. vende com muita paixão, muito amor. E tem gente que gosta do diferentão, do uau, do conceito. Tem o público também, Uhum, né? sim, Ah, mas que muito bom. legal. É, eu acho que é isso, né? E aí sempre ter esses custos fixos aí, ficar muito atento, né, Ana?
nunca deixar esses custos invisíveis, né, que você falou, né, que tem uns fixos ali que são visíveis, né, que a gente sabe, mas também tem os invisíveis ali do boy, né, o boy é meio que invisível, mas ficar, eu acho que você acha assim, né, você falou, você acha que o custo, ou assim, o que muitas vezes vai nos fazer nos perder mesmo, seria essa falta de análise, tanto de, obviamente, os invisíveis, quanto essa análise ali dos nossos produtos ou serviços em si. Você acha que é a chave para a gente conseguir criar novas estratégias e ou até precificar, assim, para a gente amarrar Ninguém aí com chave de ouro? fazendo aquelas planilhas e colocando na ponta do lápis o que está gastando. Só que é necessário, pelo menos uma vez, você escrever tudo que você gasta, para você ter clareza também para onde seu dinheiro está indo. Então, assim, a gente tem que olhar. Eu vou mandar isso para vocês, esse Ai, checklist manda. invisível, para você, tipo assim, ver lá que estoque e sazonalidade também é muito importante. Porque às vezes tem épocas do ano que vai vender mais joias do que outras, né? Próximo de formatura, aniversário de casamento. Uma coisa assim, gente, que a gente tem que estar. Quando você tem uma. Eu vou dar uma ideia, uma coisa para vocês ver, voltado para o banco, tá? Que eu vivi muito isso. Eu sempre tive muitos clientes e muitas famílias me acompanhando, porque eu trabalhei muitos anos na alta renda. E uma coisa que a gente tem que. Qual que era o meu diferencial com esses clientes? Eu sabia, além da vida financeira deles, da vida pessoal. Então, eu sabia se ele era casado, quantos filhos que tinha, a data de aniversário eu mandava presente. Mesmo o banco não, eu tirava do meu bolso, eu mandava entregar um bolo ou entregar flor, eu dava um jeito, mas eu sabia detalhes da vida deles fora de banco, fora de investimento. E isso fideliza o cliente. Então, assim, é aniversário de casamento, manda alguma coisinha para a pessoa lembrar que ela tem que dar uma joia, entendeu? Tem detalhes assim que você vai fazendo que a pessoa ela vai virando, ela fica tão fiel a você que ela só compra na sua mão. Então, a gente tem que ter um olhar para o cliente, não só para querer vender a joia para ele, mas conhecer a estrutura dele, de família, se tem neto. Ah, você vai ter uma netinha agora, tem um brinquinho aqui, ó, para sua neta. Então, assim, a gente tem que ampliar também o mundo para criar essa fidelização com o cliente. E aí, tanto é que eu deixei de ser gerente de banco, hoje eu estou na área de planejamento financeiro e as famílias continuam me acompanhando. Eles fazem a mentoria comigo. Por quê? Porque eu conheço eles além do banco. Isso é muito importante. Foi um case lá, até nos Estados Unidos, de um cara que ele atendia famílias com renda acima de R$ 1 milhão, de dólares. E aí ele fez um checklist de perguntas que não tinha nada a ver com o banco. Qual era a data de casamento? Quantos filhos que tinha? Para onde que gostava de viajar? Um outro menino deu eu estou falando exemplos assim, mas é só para vocês pensarem, tá? É Uhum, fidelizar, né, bastante o uhum, cliente. O que o cara fez? Ele vendeu o seguro para a melhor cliente dele. Ela foi para Fernando de Noronha. Ele ligou no hotel ele procurou saber. Ele ligou no hotel que ela estava. Ele mandou encomendar um bolo, porque ela foi passar aniversário lá. No café da manhã, chegou um bolo para ela de aniversário com o cartão dele. Aí ela ligou para ele de lá, até emocionada, e falou assim: Nunca ninguém fez isso por mim. Sabe que dia que essa mulher vai largar ele? Dia do São Nunca. uhum. É. Larga. Entendo. Não, Sim. porque Tem, você, uma, quando ela tem uma menos. palheira que faz isso aqui em Belo Horizonte. Então, Ela assim, É muito legal. e isso a gente fala assim: mas é bobagem. Não é. Para quem está recebendo, não é bobagem. Hum, É um diferencial. Não quer dizer que você tem que fazer uma coisa caríssima, não. Só de você, às vezes, mandar uma mensagem, ou no dia do aniversário, ou descobrir que às vezes vai nascer uma sobrinha, vai nascer um neto, algum ente querido da família, e dar uma ideia de presente também, é uma coisa. A pessoa às vezes não está nem pensando nisso, ela fala assim: olha mesmo, vou comprar um brinquinho para minha netinha que está nascendo. Uhum, Essas coisas a gente tem que pensar, sair da caixinha. Isso é sair, né, tá fora da caixinha para poder falar assim, o que que eu poderia fazer de diferente para eu surpreender o meu cliente?
Eu trabalhei muitos anos no Personalité e lá a gente tinha curso disso. A gente tinha que ter um atendimento de muita excelência, de surpreender o cliente. Então, o banco, ele prezava muito isso. Eu falo que o Itaú foi uma escola na minha vida e, assim, quando eu entro numa loja que eu não tenho o atendimento que eu prestava, incomoda. Fala, gente, a pessoa não está fazendo, sabe, com um sorriso no rosto. Assim, umas coisas que a gente acha que é básica pra gente, mas no geral, às vezes não é. Para o outro, o óbvio tem que falar. Dá um sorriso, seja simpática, escuta o cliente para ver o que que ele quer. Ele vai te falar o que ele quer. Se você dando a falar na cabeça dele, ele nem expressa qual que é o sentimento dele, o que que ele quer naquele momento ali para essa joia. Deixa ele falar que ele já vai te dar a resposta que você precisa. Então a gente tem que ter uma escuta. Então, isso tudo a gente vai, ao longo dos anos, trabalhando com esse público que é mais exigente, a gente também vai ficando mais refinada. Isso é muito É, interessante. O que que você acha quem também. vai na... Volta lá 1 milhão de vezes. Porque lá é mágico. Nada pode dar errado. Nada. Eu lembro que eu estava lá com um pacote de pipoca, na hora que eu virei, bateram, minha pipoca caiu no chão. Gente, não deu um segundo, veio uma mulher com outro pacote de pipoca e me entregou. Eu falei, gente, porque lá você não pode ficar triste. Todos os atendentes têm um sorriso no rosto. Lá é um mundo mágico. Tudo funciona lá dentro. O case da Disney ele é muito interessante, mas eles têm um treinamento para isso, para surpreender as pessoas. É muito legal, muito legal. Sim, tem até livro da Disney que vale a pena ler sobre o encantamento deles e tudo, que isso a gente tem que trazer para o nosso cliente, independente de qual é, se é joia, se é prestação de serviço, a gente tem que fazer o nosso cliente ele sentir especial de estar com a gente. Ele falar assim, nossa, gente, realmente, comprar com ela é diferente. Ele tem que sair com essa percepção. A percepção que eu tenho da minha mentoria, ou quando eu dou uma aula, ou quando eu converso com alguém, ela tem que falar assim: Nossa, Ana, o que você me falou fez diferença na minha vida. Isso é o que eu busco para mim, do que chegar aqui, dar uma aula, ir embora e tchau. Não, eu tenho que falar alguma coisa que vai mudar a sua percepção, o seu mindset. Eu tenho que fazer Uhum, algum over delivery, sabe? Então, eu tenho essa uhum, preocupação. A gente não tem, mas eu gosto de fazer isso com o meu cliente. Tem uma figurinha que eu adoro enviar ela para meus amigos, é aquela servindo bem para servir sempre, que é um papel de uhum. pipoca. É tipo isso. Se você serve É, bem, sempre. é isso, gente. Mais alguma dúvida? Alguém? Algum comentário? Acho que não, né? Não, Então, tranquilo, foi ótimo, adorei. Muito foi ótimo. obrigada, Ana. Eu que Foi agradeço. muito bom. Foi Obrigada. ótimo. Prazer. Foi muito bom, ô Ana, muito obrigada. Gostaria de te agradecer aqui para a gente finalizar já essa noite. E foi muito enriquecedora mesmo essa conversa, porque a gente teve todos esses detalhes sobre o financeiro, a precificação, mas foi para muito além disso, né? A gente conseguiu trocas aqui incríveis, que é muito voltada aí, né, para esse pós-venda, não só para a venda. Acho que fica aí a lição desse pós-venda, né? Que talvez é mais importante aí voltado para o lucro do que uma primeira venda. Então, te agradeço muito. Ficamos aguardando os materiais, tá? E é isso, meninas. Obrigada também pela presença. E a nossa aula já vai lá para o link amanhã. E agradeço a todos, espero que todos gostem. Aí está o contato da Ana. Fiquem à vontade, né, Ana, para entrar em contato com vocês. Aqui no Instagram, eu sempre faço live toda de manhã. Cada segunda, lives curtinhas, que eu levo um tema diferente, que eu acho que esse bate-papo vai agregando também na vida das pessoas, né? E a gente vai falando de vários temas de finanças, a segunda-feira agora eu devo falar sobre finanças e ginástica, né? Que eu sou antiga. E fazer academia e tudo que tem tudo a ver com disciplina, com hábito. Eu falo que as finanças não é quanto que você ganha, é você ter o hábito de poupar, de olhar para a sua vida financeira de uma forma diferente, é muito mais do que o dinheiro em si. Então a gente tem que ter essa. Depois que você incorpora esse hábito, o dinheiro, você está poupando R$ 100 ou 1.000, ele faz o mesmo, lá na frente o sentido é o mesmo. É isso aí. Arrasou, Ana. Muito obrigada, meninas. Nos vemos lá na Obrigada. segunda. Beijo, Tchau. tchau.